Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras do mês de julho. Pois é, eu este mês li pouquinho. E eu sei, quando eu digo ler pouquinho, às vezes leio muito e por aí fora. Mas este mês eu li só 4 livros. E eu sei que muita gente diz que há muita gente que nem um livro lê por ano, quanto mais 4 no mês. E portanto, as minhas leituras foram pouquinhas, mas foram boas. Eu gostei das minhas leituras, apesar de algumas coisas que eu ainda estou a processar, pronto, e vocês vão perceber durante o vídeo. Mas este é sobre o mês em que acabaram-se as maratonas. Eu tinha dito que não ia entrar em mais maratonas e de repente meti-me em 2 maratonas e eu estou a ler mesmo devagarinho. Como eu disse, eu não vou estar a forçar de maneira a conseguir terminar as maratonas, porque eu estou em maratonas desde setembro do ano passado, ou outubro do ano passado. É muito tempo. E portanto eu estou a aproveitar para relaxar. Só que às vezes parece que sinto falta de estar a ler. Podia estar a ler em vez de estar a fazer outras coisas. Ou não estar a fazer nada, porque eu neste momento eu tenho a sensação que não vejo ninguém. Não estou a ver séries, não estou a ver filmes e também não estou a ler. Portanto eu não sei o que é que ando a fazer, porque tenho tudo em atraso. Não interessa. O primeiro livro que eu terminei no mês de julho foi A História de uma Serva, da Margaret Atwood, e este foi um livro de que eu gostei muito, mas muito, no sentido em que este livro deixa-nos desconfortáveis. É mesmo para nos deixar desconfortáveis, para nos deixar a pensar, para nos fazer refletir sobre as coisas que nós estamos dispostos a aceitar e sobre como a sociedade pode mudar assim. E portanto, eu só não lhe dei 5 estrelas, dei-lhe 4, porque não gostei particularmente do final. O final deixa muitas questões em aberto e eu quero muito ver a série porque eu tenho certeza que a série vai colmatar algumas dessas falhas, porque a história termina num momento e há um prólogo 150 anos depois, mais coisa menos coisa, e eu gostava de ter sabido o que é que se passou aí nesses 150 anos, o que é que mudou, como é que mudou. E isso não está explícito no livro, portanto nós só sabemos como é que é a vida destas mulheres naquele momento, nesta distopia. E portanto eu estou deserta por começar a ver a série, já vi o primeiro episódio e pareceu-me bem, apesar de ter percebido que eles já fizeram algumas trocas, principalmente a nível cronológico e de personagens que têm aquela atitude ou aquela situação. E portanto aviso já que muito provavelmente quem está a ver a série e quer ler o livro depois vai ficar desiludido com o livro. Eu dei-lhe 4 estrelas porque acho que a temática está extremamente bem trabalhada, está complexa e é mesmo para nos deixar pensar e deixa-nos mesmo desconfortáveis. Mas quem vê a série provavelmente não aconselho muito a ler o livro depois. Ao contrário, sim, conseguem ver o valor do livro, mas vendo a série primeiro e lendo o livro depois vão ficar desiludidos. A seguir, o livro que eu li foi Um Homem Chamado Uva, do Frederick Backman. O que é que eu ia dizer deste livro? Este livro deixou-me chorar durante 10 minutos. Eu estava a lavar os dentes. Como é que dá para lavar os dentes enquanto se está a chorar? Este livro é um carrossel de emoções. Este livro é... Nós passamos o livro todo a rir e depois chegamos ao fim e choramos, basicamente. O Uva é extremamente rabugento, mas tem um coração de ouro. E por muito que ele se queira suicidar, porque a história toda roda à volta do facto de ele se querer suicidar, ele não consegue ver pessoas incompetentes que não sabem sequer arranjar o radiador da própria casa sem fazer qualquer coisa para ajudar. Portanto, as pessoas são tão incompetentes que o Uva continua a postpone, a adiar o suicídio dele. Pronto. Este livro é muito bom, está muito engraçado. Sinceramente, eu acho que fizeram um trabalho espetacular com a tradução e eu não conheço o original, mas a tradução está espetacular, faz-nos rir imenso e este é um daqueles livros que eu vou considerar durante muito tempo, porque efetivamente é fantástico, ele está muito completo, faz-nos rir, faz-nos chorar, faz-nos ficar chateados, faz-nos tudo, portanto aconselho. A seguir ao Uva, eu li O Coração de Simon contra o Mundo, de Becky Albertalli. A Dora emprestou-me este livro, tem aqui as marcaçõezinhas dela.
Este livro, o que é que eu ia dizer sobre este livro? Eu sinceramente ainda não decidi muito bem o que é que eu lhe vou dar. Eu penso que serão 4 estrelas, porque está aqui entre as 3,5 e as 4. Não gostei particularmente da linguagem do livro, eu estou habituada a ler Young Adult, mas até para mim isto é demasiado young. Dá-me a ideia que isto merecia uma linguagem um bocadinho mais jovem, adulto, menos adolescente, porque se fosse um livro de adolescentes não me fazia diferença. Mas dá a sensação que há aqui algumas coisas que são demasiado juvenis. Tirando isso, eu gostei da história. O Simon é uma pessoa muito estranha, muito peculiar, muito dele, mas sem ser nada de extremamente fora do normal. Portanto, até é estranho dizer isto. Eu percebi antes dele aqui quem era a pessoa com quem ele andava a trocar e-mails. Foi extremamente tapado da parte dele, falando como se o Simon fosse efetivamente uma pessoa, não ter percebido antes quem era a pessoa, porque estava na cara. É um livro que eu gostei. De certeza que há outros livros na temática da LGBT que acabam por abordar mais se alguém precisar de ajuda para sair do armário. Penso que haverá livros que falarão mais sobre isso do que este, porque este, no fundo, o Simon, apesar de ainda não ter dito aos pais nem aos amigos que é homossexual, ele está bastante bem com a sua orientação sexual e não há nenhuma crise de identidade da parte dele relativamente a isso, nem mesmo com os amigos ele só acha que não quer que eles o tratem de forma diferente porque ele continua a ser o mesmo Simon de sempre. E portanto não há tanto uma crise de identidade. Se estiverem à procura de qualquer coisa que aborde isso, este não é o livro, definitivamente. No entanto, é uma leitura fofinha e que efetivamente acho que é interessante ler, principalmente miúdos que estejam ali entre os, sei lá, 14, 16, 15 para a frente, 14 não, 15 para a frente, acho que é um livro engraçado para ler. E por último, mas no fundo o primeiro que eu comecei a ler foi Deuses Americanos do Neil Gaiman. Isto foi um livro que eu estive a reler e estive a fazer a leitura conjunta com a Croma dos Livros e foi interessante voltar a ler este livro. Para começar, porque eu já não lembrava de nada. Sim, memória de peixinho. E a minha Dória interior disse-me: pois não me lembro de nada disto. E portanto, foi interessante de ler. Novamente estou indecisa entre as 3,5 estrelas e as 4, porque eu gosto da história. A história tem um passo muito lento, mas isso nem me chateia muito. No fundo nós gostávamos de saber mais o que é que está a ser, o que é que se está a passar nos bastidores, as coisas que se estão a passar sem que a nossa personagem principal, que é o Sombra, sem que ele saiba, e portanto nós temos acesso a essas coisas todas só no último capítulo, ou nos últimos 2 capítulos, e aí há muitas coisas que ficam clarificadas. Portanto, Deuses Americanos é uma releitura. Eu gosto muito do Neil Gaiman, eu tenho ali uma boa coleção de Neil Gaiman, pronto, é mesmo um autor que eu gosto muito da história. No entanto, fiquei aqui um bocadinho perdida, porque não sei se foi de estar a ler muito devagar, mas houve muitas coisas que eu achei confusas, que ele saltitava um bocadinho. Eu posso dizer, por exemplo, que há uma altura em que uma personagem lhe pergunta: encontraste a tua tribo? Pronto, no sentido de encontraste as pessoas que são iguais a ti, e ele fala numa rapariga e num homem que encontrou numa discoteca. E eu não consigo lembrar de momento nenhum em que ele tenha passado por uma discoteca. Pelo menos naquele momento. E portanto é o tipo de coisas que parece que não está bem claro. Pode ter sido eu não ter lido o livro todo seguido. E então isso fez com que houvesse aqui algumas quebras a nível de história, porque tive de ficar a pensar: ok, mas ele fez isto, mas isso é uma coisa que nós tivemos acesso na história, é uma coisa que estava na cabeça do Neil Gaiman, mas ele não pôs no livro, não sei. No entanto, também estou extremamente curiosa para ver a série. Dizem que a série está muito boa e suponho que tenha também tratado destes pequenos problemas de confusão de personagens e de situações que vão acontecendo ou não, porque pronto, lá está, eu não me lembro daquilo ter acontecido. Portanto, estes são os 4 livrinhos que eu li este mês. Curiosamente, todos estes livros foram adaptados para série, filme e série, e são tudo coisas que eu queria ver. Entretanto, a História de uma Serva já vi o primeiro episódio,
Um Homem Chamado Uva e O Coração de Simon quero ver se vejo agora durante o verão, e Os Deuses Americanos também é uma coisa que eu quero muito pôr em dia. Portanto, foram poucos livros, mas foram bons, eu gostei, as histórias são muito interessantes e são daquelas que, pelo menos a história de uma serva é uma história que vai ficar comigo durante muito tempo, e vão haver situações que eu vou ver e vou pensar, tu estás a ir para um lado que não é muito bom. Pois é, isto é um futuro que nós não queremos. Portanto, aqui ficam as minhas leituras do mês de julho. Espero que as vossas leituras tenham sido boas. Se há algum livro que vocês queiram discutir comigo, comentário com ele. E por hoje é tudo, vou ficar por aqui. Adeus e até a próxima. Tchau!